Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dinheiro e Bíblia. Quem fala é o pastor Félix. Nós estamos dando continuidade a esse projeto do discipulado em finanças, para que Deus edifique a sua vida financeira e você possa viver as promessas dele também nas suas finanças. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de convidar você para se inscrever. Deixa eu até colocar aqui na tela para você. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de acionar as notificações para que todas as vezes que sair um vídeo novo, você participe desse projeto para edificar suas finanças. Também não esqueça de enviar para um amigo. Compartilhe com pessoas que do seu grupo de igreja, com seus familiares. Eu tenho certeza que será uma bênção. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar de um tema com vocês sobre a autoridade sobre as nossas finanças. Tá? Eu estava fazendo agora um devocional e estava lendo uma passagem aqui no livro de Josué e eu gostaria de trazer essa passagem para as suas finanças. Tá bom? Eu queria que você pegasse primeiramente a sua Bíblia, porque nós vamos caminhar em cima de uma referência, e também faça as devidas anotações, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós vamos falar sobre autoridade sobre as nossas finanças, e o livro que nós vamos ler hoje está lá em Josué capítulo 10, do versículo 7 ao 14, eu vou ler junto com você, tá bom? Diz assim, ó: Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os tema, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Versículo 9 diz: Josué, portanto, veio até eles subitamente, e subiu desde Gilgal a noite toda. Versículo 10: E o Senhor os derrotou diante de Israel, e os matou com um grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho, e sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azecá e até Maquedá. Sucedeu que, enquanto eles fugiram de diante de Israel e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azecá, e morreram, e foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. E disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele, e antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Pessoal, essa passagem, eu estava meditando nela, eu confesso para você que nem estava nos planos gravar esse vídeo, mas aí eu montei aqui tudo rapidinho para poder compartilhar com você. Pessoal, quando nós falamos sobre autoridade, uma das coisas que muitas das vezes foge das nossas mãos é a autoridade que Deus nos deu sobre as nossas finanças. Tá? E o que muitas das vezes falta sobre a nossa vida é esse posicionamento, de entender que as minhas finanças foram feitas para que eu domine sobre ela, para que eu viva o propósito de Deus sobre a minha vida, para que eu prospere para investir no reino. A Bíblia começa dizendo no versículo 7 assim, ó: Então Josué subiu de Gilgal. Uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo é que a Bíblia diz que Josué subiu. Muitas das vezes nós queremos crescer financeiramente, ver as nossas finanças romper, mas a gente permanece muitas das vezes no mesmo lugar inerte, no mesmo lugar ali preso a velhas situações do passado, e a gente não sobe de nível, a gente não evolui. E como é que a gente faz isso? Pastor, eu quero subir, Félix, eu quero subir para o próximo nível. Então você precisa estar conectado, entender que Deus, quando Ele te chama para viver um propósito sobre as suas finanças, Ele vai fazer você sempre subir um degrau de cada vez. Então muitas das vezes o que acontece é que a gente se acomoda naquilo que a gente está e não evolui financeiramente. De todas as áreas da vida, parece que as finanças, a gente acha que Deus não tem participação. A gente faz o que acha que deve fazer, não consulta Deus, não ora a Deus muitas das vezes, e a gente quer ter autonomia sobre as nossas finanças, e é aí que a gente quebra a cara. No versículo 7 diz: Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. Uma das características de alguém que quer vencer financeiramente, e não naquele negócio de aquela teologia, não vou dizer teologia porque acho que é uma ofensa, teologia é o estudo de Deus, né?
aquela questão de forte e valente. Não é só uma questão motivacional. Isso aqui é uma característica da identidade daquele que crê em Deus, que confia em Deus, que acredita nas promessas que está escrito nesse livro milenar que tem transformado vidas. Você é forte e valente, é assim que Deus te vê. Agora, como é que você se vê em relação às suas finanças? Talvez hoje a visão que você tem das suas finanças é que você é um fracassado, um derrotado, alguém que está vivendo no cativeiro de dívidas, preso num bolo de dívida que parece que não vai acabar nunca. Então você tem que despertar essa identidade em você de ser um homem ou uma mulher forte e valente. Porque só homens fortes e valentes vão conseguir vencer financeiramente. Cuidar de finanças dá trabalho, requer estudo, requer preparação, requer cuidado necessário. Então é muito importante isso, tá? Versículo 8 diz: E o Senhor disse a Josué. Pessoal, anota isso aí. O que Deus tem falado em relação às suas finanças? Nós precisamos entender que todo homem, toda mulher que quer crescer nessa parte de finanças, eu vou focar muito em finanças porque esse é o propósito do canal. Você tem que entender o que Deus está falando, o que Deus está ministrando. Então o Senhor disse a Josué o que Deus tem falado com você, o que Deus tem ministrado sobre as suas finanças, qual é o posicionamento que Ele está te pedindo, tá bom? Não adianta você querer falar assim, mas existe esse bloqueio dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, sobre finanças, sobre dinheiro e igreja. Por isso que o propósito desse canal é dinheiro e Bíblia. Entender que tudo está relacionado, que faz parte do propósito. Então ouça o que Deus está falando com você em relação às suas finanças. O que Ele está te pedindo, qual é o posicionamento que Ele quer de você, aonde Ele quer você posicionado, como é que estão as suas finanças. Deus não está te chamando para uma organização, para uma prestação de contas, para um alinhamento. Ele continua dizendo assim, E o Senhor disse a Josué, não temas, porque eu os entreguei em tuas mãos. Então o domínio das nossas finanças está nas nossas mãos. Não adianta a gente querer terceirizar. Eu sou planejador financeiro e eu cuido das minhas finanças e das finanças de outras pessoas e algumas empresas. Mas eu sempre falo para os meus clientes, para aqueles que passam por um processo de planejamento comigo, olha, eu sou a parte estratégica e planejadora das suas finanças, mas a execução vai ter que vir de você. No nosso contrato de prestação de serviço, no meu, tem uma cláusula específica que o sucesso vai depender da participação ativa daquela pessoa. Então, a gente não pode temer encarar as nossas finanças, mas precisamos entender que o Senhor já entregou isso em nossas mãos. Basta a gente tomar posse daquilo que Deus nos deu e viver a autoridade que o Senhor tem sobre nós. No versículo 10 diz assim, E o Senhor os derrotou diante de Israel. Não importa qual seja a sua situação financeira hoje, Deus ele tem poder para fazer você vencer e triunfar sobre essa questão. Para que você viva uma vida de experiências e não uma vida de pagamento de boletos, uma vida presa de olerite a olerite. Recebe dia 10 de manhã, dia 10 à tarde já não tem mais nada. Não investe, não compra nada, não tem um momento de lazer. Então Deus é Ele que vai à frente dessa peleja. No versículo de número 12, para a gente não ficar muito longo aqui no vídeo, preste atenção. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel, Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. Irmãos, presta atenção. Olha a consciência de Josué sobre o Deus que ele servia. Ele deu uma ordem para o sol parar. E sabe o que é mais engraçado? Que o sol parou. Irmão, imagine hoje você fazer uma oração onde o sol vai ficar parado até que você termine o propósito. Ele fez uma oração para que o propósito de Deus se cumprisse exatamente naquele dia, porque foi o dia que o Senhor deu o livramento e disse que iria entregar. Então, olha a oração desse homem. Veja se não falta o nosso posicionamento também em relação às nossas finanças, a nossa autoridade de filho de Deus, o nosso posicionamento de entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que as dívidas, do que os problemas financeiros. Não me interessa. Eu sei que a economia tem um fator muito principal. Eu acompanho a economia todos os dias. Mas preste atenção. Eu sou filho de Deus, eu sou um cidadão dos céus. O que acontece no mundo exterior, eu preciso entender que isso não pode me afetar. Pode afetar de maneira direta, mas o Senhor é um Deus de livramento. Entende? Tem a economia, tem as questões governamentais, mas eu preciso mudar a minha mentalidade e entender a autoridade aqui sou eu. O Senhor colocou essa autoridade sobre mim. Jesus ele disse, eis que vos dou poder e autoridade para
para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Agora a pergunta é, você tem feito uso dessa autoridade? Olha o que Josué fez. Ele fez uma oração para o sol parar. Na minha tradução diz assim no versículo 13, ó, e o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de José? Olha no final. Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Raciocina comigo. O sol não teve pressa de ir embora até que o livramento acontecesse, até que o povo de Israel triunfasse. E nas nossas finanças deveria ser da mesma forma. Nós deveríamos ter essa mesma autoridade de dizer assim, a partir de hoje, as coisas vão caminhar segundo a autoridade da palavra de Deus sobre a minha boca. Nós não somos nada, nós somos homens falhos e pecadores, mas uma vez que a palavra de Deus entra na sua boca e você direciona para suas finanças, mais uma vez vou falar de finanças porque esse é o propósito, isso é para todas as áreas, mas olha o posicionamento. Veja se você não vai começar a viver uma vida totalmente diferente em relação às suas finanças. Eu sei por que eu estou dizendo isso. Queridos, eu já quebrei uma empresa, eu já fali, eu já tive com o nome sujo, endividado, devendo bancos, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. Então eu sei o que é estar numa situação financeira fora do propósito de Deus e o quão humilhante isso é. Mas até quando? Nós precisamos nos posicionar e entender que o Senhor nos chamou para isso, para dominar também sobre as finanças. Tá? Então, eu queria deixar essa palavra no seu coração e que você se posicione como uma autoridade sobre as suas finanças. Esse aqui é uma série de vídeos sobre o discipulado em finanças, para que você entenda que você é um administrador das coisas de Deus, que você precisa ser um bom mordomo, tá bom? Então guarde essa palavra, assim como Josué usou a autoridade sobre a vida dele, use sobre as suas finanças, se posicione. Que esse ano de 2024, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não seja só mais um ano que você vai começar o ano pagando dívida e terminar pagando dívidas. Que haja de fato um despertar e um mover de Deus sobre a sua vida, tá bom? Pessoal, então essa é a passagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu te peço, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, coloque aqui nos comentários o que você acredita é o fator principal que faz com que as pessoas não exerçam a autoridade de Deus sobre a sua vida. Comenta aqui, participa, tá? Deixe também a sua opinião, de repente a sua mensagem aqui nos comentários é o direcionamento para alguém que está precisando ouvir, tá bom? Então, Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.